Métodos com muitas linhas. Se o seu método tem muitas linhas, fatalmente ele está fazendo coisas demais. Esse eu acho que é a evidência mais direta que você pode ter dentro do seu código. Se você já pegou métodos de 1.000, de 500 linhas, provavelmente você já teve dificuldade de entender. Porque é assim que é. Um método com muitas linhas é mais difícil de entender, é mais difícil de alterar. Se você programou só um pouquinho, você já passou por isso, provavelmente você deve ter percebido. É muito comum também que quando você tem um método com muitas linhas, as regras de negócio elas começam a se misturar com o fluxo. Normalmente, esse tipo de problema ele aparece em classes de fluxo, né? Classes que comandam fluxo. Nesse caso aqui, é uma classe de negócio. Então, como eu disse, ela trabalha de forma independente. Classes de fluxo, como o pessoal costuma, realmente os devs costumam misturar as coisas, mistura regra de negócio, mistura código de infraestrutura com código de fluxo, de regra de negócio, e fica aquele bolo de coisa, um método gigante que faz um montão de coisa, fica mais difícil de entender, fica mais difícil de testar. Muitas vezes é impossível testar, porque além de ter muitas linhas, tem acoplamento. E aí o acoplamento não vai deixar você fazer teste de unidade, ele vai passar a ser um teste de integração, porque você está juntando classes diferentes. Uma dúvida muito interessante sobre isso. Existe um limite? Qual que é o limite máximo de linhas? Não existe uma convenção, ou pelo menos eu não conheço nenhuma convenção desse tipo. Eu já ouvi opiniões a respeito, mas opiniões são opiniões, né? Tem gente que acha que 10 linhas é o limite. Tem gente que acha que 50 linhas é o limite. Eu, particularmente, eu trabalho sempre com um limite de 20 linhas. É um limite ideal? Depende do seu contexto, depende da sua experiência, depende de um monte de coisas. O que eu acho importante aqui, que você defina um limite. Se você não pensar em um limite que seja seu ou que seja do time, fatalmente seu código vai ultrapassar 300 linhas, 500 linhas. Eu já mexi em muito, mas muito método de 5.000 linhas, classes de 20.000 linhas, arquivos textos gigantescos. Isso é o comum. Eu sei que a gente não vê isso nos cursos, eu sei que a gente não vê isso no YouTube, no Twitter, eu sei que a gente não vê. Mas na vida real, a gente vê demais. A gente vê demais. Isso é resultado, métodos de muitas linhas, né? É resultado do trabalho de várias pessoas dentro da empresa no mesmo sistema. Então, às vezes você, sozinho, sozinha aí, até tem um limite e tem uma noção. Só que é muito comum, em empresas grandes principalmente, as pessoas passam pelo sistema e vão mexendo. E nem todo mundo, a menos que a sua empresa, a sua equipe tenha uma cultura muito forte sobre boas práticas de programação, nem todo mundo vai prezar por limitar a quantidade de linhas. Então, em determinado momento, depois de um ano, depois de 6 meses de rodagem em produção, os seus métodos já estão gigantescos. Então, isso é muito comum. Coloque um limite para você. Se você tem alguma influência no seu time, conversa com eles, coloca também um limite para o time.